Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tá tudo bem comigo também? Professor Neto aqui mais uma vez com vocês, nesse terceiro vídeo, colaborando com vocês na construção aqui desse projeto de pesquisa para ser apresentado na Mostra Científica e Cultural da escola. Estamos aqui então nesse terceiro vídeo em um ponto do nosso projeto de pesquisa constituído por sua introdução, né? Nós podemos chamar isso aqui, além de introdução, né? Pode ser o contexto do relato, né? Que nós vamos falar também. O que consiste, né, essa parte? Esse contexto do relato, essa introdução, também pode ser assim chamado, ela deve ser escrita com objetividade e clareza. Deve justificar a escolha do nosso objeto de trabalho, de pesquisa. Deve também especificar os objetivos do trabalho e o referencial teórico que nós utilizaremos para fundamentar aquilo que estamos problematizando, afirmando, pesquisando, ok? Pois bem, para a gente poder fazer essa etapa então do trabalho, a gente já precisa ter com clareza qual que é o nosso objeto foco de estudo. No meu caso aqui, pessoal, como estou querendo começar um projeto do zero com vocês, eu peguei um tema que o meu grupo também fique à vontade de poder estudar, né? O meu grupo sou eu, o Antônio Nunes, a Bianca Bernardes, o Carlo Calçada, Daniel Dantas, Eduardo Henrique e a Fabiana Fernandes. E aí, pessoal, mexendo lá no meu celular, eu me deparei com uma notícia que me chamou a atenção, que era essa daqui, ó. Por que a popularização de painéis solares pode causar uma bomba ambiental? Aí vem aqui uma imagem bem chamativa, né? Uma pilha de lixo composta por painéis solares. Na verdade, que são placas fotovoltaicas. O nosso trabalho vai deixar isso claro, né? E eu achei isso aqui bastante interessante e me deu um clique. E aí eu fui lá no meu grupo e falei assim, ó, ô pessoal, eu descobri um objeto de estudo aqui numa reportagem, num site, que pode ser muito interessante para a gente abordar, por exemplo, ciências na nossa mostra científica. Foi assim que o meu objeto de estudo, ele floresceu, através de uma leitura de uma manchete de um site que eu achei chamativo e vendi essa ideia aqui para os meus amigos, tá? Então, não é o meu trabalho, é o trabalho do meu grupo. E os meus colegas aqui, eles concordaram da gente fazer esse trabalho, tá ok? Porque eu não sou dono desse trabalho, é uma corresponsabilidade de todos nós elaborarmos esse trabalho. Então, a gente precisa, então, construir essa introdução. Nós vamos aqui nessa introdução repetir o título, né, que eu já consegui aqui pensar num título. Esse título ele vai estar escrito com maiúscula, negrito, com a fonte Time News Roman 14, centralizado e com espaço 15, exatamente como ele está aqui agora. Ó, Time News Roman, tamanho 14, negrito já está selecionado, centralizado e o espaço entre linhas de 1,5. Olha aqui, ó. Vamos selecionar essa parte do texto, clicar com o botão direito do mouse, selecionar parágrafo, olha aqui o espaço de 1,5 entre linha, beleza? Então, quando eu colocar o meu título aqui, ele já vai estar formatado do jeito que eu preciso, tá? Vamos lá, então, para o próximo passo. Aqui, nós vamos colocar nome e sobrenome do autor principal. Aqui pode ser, por exemplo, o coordenador do seu grupo, tá? Aquele estudante que ficou responsável pela inscrição do grupo na mostra científica. Ele é apenas o coordenador, certinho? Então, a gente coloca aqui o nome desses estudantes na forma com que está descrito aqui nesse ponto, tá? Com fonte Time New Roman, tamanho 12,
centralizado, em negrito, com espaço 1,5, beleza? Perceba então que aqui do título é tamanho 14, mas aqui nos nomes nós vamos utilizar tamanho 12, tá? Então, já vamos fazer isso? Esse sobrescrito número 1 vai ficar, então o primeiro nome que a gente vai colocar, Antônio Nunes. Vamos supor que esse cara ali, então, esse nosso estudante, ele é o estudante responsável pela inscrição. Antônio Antunes, né? Pronto, beleza. Vamos lá, o próximo. O segundo coordenador, Bianca Bernardes. Então vamos lá, pessoal. Bianca Bernardes, beleza? E a gente vai fazer isso para todos os elementos, para todos os participantes do nosso grupo, beleza? Então a gente vai ter aqui uma série com os nomes de todos os estudantes. Vou dar um pause aqui no nosso vídeo para já deixar preenchido aqui e a gente não perder tanto tempo com isso, certinho? Então, retomando aqui, pessoal, coloquei o nome aqui do pessoal, certo? Para a gente poder fazer algumas formatações que se repetem, eu posso, por exemplo, aqui no caso do número, né? Eu posso selecionar o sobrescrito aqui, certinho? Ou então, eu posso selecionar essa formatação que eu quero copiar, clicar nessa ferramenta de pincel de formatação e aplicar essa formatação em todos os outros elementos que eu quero que apareça com a mesma configuração, tá? Então, pincel de formatação, espera aí, selecionei, cliquei, e aí eu formato do jeito que precisa ser, tá bom? Beleza, pessoal, o nome da minha equipe então já está formatada aqui na parte introdutória do nosso projeto de pesquisa, tá? Então, essa partezinha aqui a gente já pode tirar porque ela é só uma instrução, beleza? Agora, esse sobrescrito que tem aqui, né, nesses números, 1, 2, 3, 4, 5, 6, é para indicar a que instituição ele pertence, tá? Então, a nossa instituição aqui é o nome da nossa escola, tá? Todos eles pertencem à mesma escola. E aí, no caso, no caso de 2 ou mais autores pertencerem à mesma instituição, você não repetir o nome da instituição. Coloque apenas 1,2 e todos os outros seguidos da instituição. Então, olha só como que vai ficar. Continuando então, pessoal, eu inseri aqui então o nome da escola, né? Escola Estadual Professor José Inácio de Souza, e todos esses sobrescritos aqui indicam que esses alunos de 1 a 6 pertencem a essa instituição, ok? A gente vai colocar agora aqui em seguida o e-mail desses autores para contato, certo? Acontece muito de vocês fazerem a apresentação do seu projeto e as pessoas que estão lendo o seu projeto se interessarem em entrar em contato com vocês, então é importante vocês deixarem um e-mail profissional de contato para vocês, tá? Estou utilizando aqui todos os nomes fictícios, né? Tá? Então são e-mails fictícios também. Esses e-mails aqui, eles, quando você insere ele vem aqui como um super link, né? É importante você remover todos esses links daqui, tá? Eles não podem aparecer na forma de hiperlink. Então, remove. E agora a gente precisa aplicar também os e-mails, tá? A mesma formatação aqui do número. Olha lá que interessante. O seu pincel de formatação, ele dá para você aqui uma informação bem importante. Tá bem escrito embaixo lá da janelinha, ó. Para aplicar a formatação em vários locais, clique 2 vezes no pincel de formatação. Então vamos lá? Vou selecionar aqui esse sobrescrito 2 e eu preciso aplicar aqui no 3, no 4, né, que é o e-mail aqui do Daniel, preciso aplicar aqui no 5 e também preciso aplicar aqui no 6 da Fabiana,
Então a gente vai selecionar a formatação que a gente quer copiar, clica 2 vezes aqui em pincel de formatação e a gente vai aplicar agora em vários outros pontos do nosso documento. Pronto, feito, tá bom? Aqui nós precisamos então de Font Times New Roman. Opa, já terminei minha formatação. Font Times New Roman 10, centralizado, com espaço simples, 6 pontos depois. Então vamos lá. Fonte Times New Roman, tamanho 10, centralizado. Então vamos verificar se está centralizado. Tá aqui, já está selecionado centralizado. Espaço simples, vamos verificar o espaçamento clicando em parágrafo. Espaço simples, 6 pontos depois, tá aqui, beleza? Então já está formatado então o nome dos autores, a instituição a que eles pertencem e seus e-mails de contato, tá? Então já posso tirar aqui essa informação. E agora a gente tem de 3 a 5 palavras ordenadas por relevância, separadas por ponto e vírgula. Essas palavras-chave para indicar que, para facilitar a pesquisa do seu trabalho, quando ele for arquivado num repositório para pesquisa, né, essas palavras aqui elas vão aparecer automaticamente quando o seu texto ele for construído, tá bom? Então eu vou deixar para depois, assim como o título. Vamos lá então, para a parte do texto mesmo, né? Como que vai ser essa parte do texto, a formatação dele? O texto do artigo, né, do projeto de pesquisa que a gente está formatando, a gente não está escrevendo artigo, é projeto de pesquisa. O texto do nosso projeto de pesquisa ele deve estar em Time New Roman, tamanho 12, espaço 1,5, deve estar justificado com um recuo de 1,5 centímetros na primeira linha, ou seja, vai ser um parágrafo de 1,5 centímetros de recuo na primeira linha, como está aqui, ó. Esse parágrafo aqui, ele tem esse recuo aqui, ó, de 1,5 centímetros, certinho? Espaçamento antes de 0 ponto e depois 6 pontos. Beleza, então. Esse espaçamento a gente consegue clicando lá no parágrafo, tá? É preciso que você, estudante, tenha essa consciência e esse cuidado a respeito da linguagem com que você vai escrever o seu trabalho. Então, aqui um disclaimer, um aviso a respeito disso, né? A Associação Brasileira de Normas e Técnicas, a ABNT, não menciona questões específicas a respeito do uso da linguagem, mas existe uma tradição dos trabalhos acadêmicos que denota alguns cuidados. O autor de um trabalho não deve se envolver com o conteúdo explorado. Portanto, não deve usar verbos na primeira pessoa do singular, tipo eu pesquiso, eu concluo, ok? Também não deve usar na primeira pessoa do plural. Por exemplo, nós concluímos que este trabalho é importante. Não pode fazer esse tipo de flexão, quer dizer, não é recomendado, tá bom? Porque se você fizer isso, você se inclui no texto, respectivamente a si próprio e também aos leitores do seu projeto de pesquisa, o que é incompatível com a postura da ciência, que, enquanto tal, busca a neutralidade no conhecimento, ou seja, o conhecimento ele é independente do sujeito. Daí a preferência pela impessoalidade nos textos científicos, cuja redação deve ser feita na terceira pessoa do singular. Repito, a sua escrita, a sua redação, dê preferência para fazer na terceira pessoa do singular. Belezinha, pessoal? Bom, feito isso daqui então, eu quero te dizer que eu já li a minha reportagem e eu também fiz uma coisa que eu recomendo que vocês façam, que é
A partir do que vocês querem pesquisar, selecionar algumas referências que também são importantes para a construção do seu trabalho. Olha aqui, pessoal. Eu selecionei aqui uma reportagem que apareceu lá no meu feed de notícias quando eu cliquei lá no meu Google Notícias. Essa reportagem aqui, ó, ela é muito recente, tá? Ela é do dia 7 de junho, ou seja, semana passada, tá? E ela me chamou muita atenção porque ela tem uma pegada científica e é uma coisa que eu já havia conversado com o meu grupo que a gente gostaria de fazer, um trabalho científico, certo? Então eu fui lá no meu grupo e falei, pessoal, eu achei uma reportagem muito legal. E aí eu conversei com o meu grupo, né, que é essa galera aqui, e eu falei, tem uma reportagem assim, assim, que trabalha uma temática a respeito de sol, energia, e a gente poderia conversar com um professor lá das ciências para ajudar a gente, e eu acho que esse trabalho vai ficar legal. Todo mundo gostou dessa ideia aqui do meu grupo. Então esse trabalho, ele é nosso, do nosso grupo. Esse trabalho não é meu. Apesar de que eu tenha dado o start para chamar a atenção a respeito de algo que poderia ser o nosso tema de trabalho, tá? Então o trabalho ele passa a ser do grupo e aí eu achei muito interessante a questão da popularização desses painéis solares causando uma espécie de bomba ambiental. E eu falei, nossa, tá, o pessoal está começando a colocar isso nos telhados da casa e aí o pessoal pode estar causando aqui um problema ambiental. E aí eu li toda a reportagem, eu achei muito interessante. O que eu fiz? Não fiquei só na reportagem, eu fui fazer mais pesquisas. Pessoal, tem um site que eu gosto muito e aí eu fui lá pesquisar, né, aqui no Gizmodo, que é um site de tecnologias, e aqui eu acabei achando mais coisas, só que de datas mais antigas, né? Uma reportagem de 2016. Olha aqui que interessante. Usina de energia solar não consegue parar de matar pássaros. E aqui tem uma reportagem e eu falei, essa reportagem aqui tem tudo a ver com o problema ambiental que aquele painel solar está causando. E aí eu fui pesquisar e achei mais coisa ainda. A maior usina solar do mundo está matando pássaros ao derretê-los com calor. Uau! Então aqui mais coisa relacionada à energia solar, mais problema ambiental. E aí eu fui e achei ainda no mesmo site, a maior usina solar do mundo está cegando os pilotos que voam por perto. E aí eu fiquei, gente, mostrei essas reportagens para o meu grupo, né? E eu falei, olha o tamanho do problema ambiental que a gente tem ao utilizar a energia solar. E eu pergunto para você, será que não seria interessante a gente pegar essa problemática e mostrar isso num trabalho científico? Então foi assim, conversando com o meu grupo, que nasceu o nosso projeto. O nosso projeto, ele é sobre energia solar. Então, pessoal, como eu já li todas essas reportagens, né, e eu já até fiz um esboço aqui de um resumo, eu já pensei em um título para nossa reportagem, né? Eu conversei aqui com o meu grupo, né? Com o Antônio, a Bianca, o Carlos, o Daniel e o Eduardo e a Fabiana. A gente já discutiu, a gente já reuniu com o nosso professor orientador, que é o professor Neto. E aí a gente chegou lá numa conclusão, depois de várias reuniões, que o nosso trabalho vai se chamar Energia Solar Fotovoltaica, Potencialidades e Desafios em uma Perspectiva Sustentável. Então, esse título aqui vai ser o título do nosso trabalho. Como que esse título nasceu? Através de muita leitura, muito debate, muita pesquisa. Belezinha? Então, já vou tirar aqui essa orientação. Cara, olha aqui que interessante como o nosso trabalho ele já fica com uma cara científica. Tá vendo esse layout, a forma aqui de se estruturar, o título, os autores? Parece uma coisa bem profissional, né? Vamos então continuar o nosso trabalho científico aqui, tá bom? Vamos lá. Eu vou pegar agora, pessoal, o meu texto pronto, tá? Que eu já escrevi aqui junto com os meus colegas. Esse aqui vai ser o meu texto de introdução, tá?
e vou colocar na área destinada ao relato aqui de introdução. Como que a gente vai fazer isso? Não se esqueça, igual estava especificado lá no vídeo 2. Lembra do vídeo 2 com as orientações para você fazer o copiar e o colar, seguindo copiando, fazendo a correspondência com a formatação de destino? Então eu escrevi o meu texto num outro arquivo, ele está aqui, e agora eu vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V e vou colar o meu texto aonde ele precisa estar, que é aqui, Ctrl+V, e vou colar com a formatação de destino. Olha aqui, ó. O meu texto ele já apareceu aqui, vou selecionar ele e mostrar para você a formatação. Parágrafo, ó, espaçamento 6 pontos, um e-mail entre linhas, justificado. A única coisa que está faltando aqui no nosso parágrafo é o espaçamento na primeira linha. Olha aqui a gente colocando ele agora, ó, porque ele não apareceu. O espaçamento de 1,5 cm na primeira linha. Então os meus parágrafos vão ficar com a primeira linha formatado com esse espaçamento. Prontinho. Olha aí que lindo, ó. O nosso trabalho ele já está então aqui com a introdução toda feita. Belezinha? Olha só como que ficou a cara da introdução que o meu grupo elaborou. Ao longo da formação histórica da sociedade, os combustíveis fósseis foram os recursos naturais não renováveis utilizados para gerar energia por meio de sua queima. Eles são formados pela decomposição da matéria orgânica ao longo de milhões de anos e incluem o petróleo, o gás natural e o carvão mineral. Esses combustíveis apresentam vantagens como alta eficiência energética, facilidade de transporte e processamento, baixo custo, ampla disponibilidade. No entanto, eles também possuem desvantagens, como a emissão de poluentes na atmosfera. O esgotamento das reservas, a dependência geopolítica e os impactos ambientais negativos. Diante desses problemas, surge a necessidade de buscar fontes alternativas de energia que sejam mais limpas e sustentáveis. Uma delas é a energia solar, que consiste em aproveitar a radiação do Sol para gerar eletricidade ou calor. Uma das formas de se obter energia solar é por meio do uso de painéis solares, que são dispositivos que captam e convertem luz solar em energia elétrica ou térmica. Todavia, até mesmo esta recente tecnologia já tem apresentado efeitos colaterais, se mostrando um desafio emergente para a sustentabilidade e para a manutenção do lixo tecnológico gerado por sua expansão em nossa sociedade. Pessoal, para poder escrever esse primeiro parágrafo aqui, eu pensei nele como se fosse o trailer de um filme, tá? O trailer de um filme, quando você assiste, é aquela parte do filme em que estão tentando te vender a ideia de que aquele filme é do caramba. Então, esse primeiro parágrafo aqui, ele tem que seduzir, entre aspas, ele tem que vender a ideia de que seu trabalho é top das galáxias. Então, eu pensei numa introdução como se fosse tão interessante quanto um trailer de filme, onde ele me dá uma perspectiva, um panorama geral de tudo que eu pretendo abordar dentro do meu texto, certinho? Em seguida, coloquei um segundo parágrafo. Olha aqui, ó, que interessante. Notadamente, o uso de painéis solares para aquecimento da água se popularizou no Brasil. Essa tecnologia já se encontra acessível até mesmo nas casas populares oferecidas por programas habitacionais aqui no Brasil. Pessoal, essa conclusão que eu estou colocando aqui nessa frase é uma conclusão minha? Não, não é uma conclusão minha.
esse conhecimento que eu estou relatando aqui, ele é algo que eu percebo na minha realidade, mas não é algo que se evidencia por uma pesquisa que eu fiz. Então, nesse caso, é necessário citar a fonte, ok? Então, se eu colocar a fonte aqui, o meu trabalho fica muito mais interessante. Então, eu vou concluir que as casas já têm energia solar para aquecimento da água de acordo com os dados, por exemplo, vamos ver se eu já pesquisei aqui, eu posso utilizar os dados do Atlas Brasileiro de Energia Solar, o Atlas Solar, para poder concluir esse tipo de coisa. Então eu vou fazer uma pesquisa na internet e concluir de acordo com um corpo de conhecimento, de acordo com pesquisas de outros cientistas, de que aquilo que eu estou afirmando no meu trabalho não é uma conclusão minha, e sim uma conclusão já de outros cientistas, tá? Então eu preciso referenciar a fonte aqui, como eu fiz aqui na frente, tá? Continuando. Numa outra perspectiva científica, a utilização de painéis solares fotovoltaicos para a transformação da energia solar em energia elétrica vem conquistando espaços nas residências e indústrias, posto que sua instalação viabiliza um alívio expressivo nas contas de energia, podendo até mesmo se transformar em arrecadação de tributos, redução de poluentes e créditos extras, onde até mesmo pequenas residências podem se tornar fornecedoras de energia elétrica para a rede elétrica de uma localidade. Onde eu tirei essa informação aqui sobre energia fotovoltaica da Absolar, tá? Então aqui eu coloquei a fonte. Tá vendo que aqui eu fiz uma conclusão e não coloquei a fonte? Fica esquisito, parece que a conclusão é minha. E esse meu projeto de pesquisa não tem esse poder de concluir isso. No entanto, aqui eu já fiz uma afirmação e coloquei a fonte, a Absolar. Quem é a Absolar? É essa galera aqui, ó. A Associação Brasileira de Energia Solar, tá? Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica. Então eu fiz uma pesquisa e coloquei a fonte no meu trabalho. Fica muito mais seguro, muito mais coerente, conclusões científicas referendadas com a fonte. Ao pensar nessas potencialidades, vislumbra-se um rico campo de abordagens didáticas que tangenciam o universo escolar e estão abordadas neste projeto de pesquisa. Aqui eu estou relatando, né? Eu estou continuando a vender o meu peixe, dizendo o que eu vou abordar no meu trabalho, tá? Que é essa questão aí do painel solar. Agora eu construí aqui um breve parágrafo com os meus objetivos. Qual que é o meu objetivo nesse trabalho? Ou quais são os objetivos? O objetivo deste trabalho consiste em explicar a mudança do atual panorama na matriz energética, aqui eu coloquei global, mas será que eu vou colocar global ou eu vou fazer só da brasileira? Ou eu vou fazer só aqui de Uberlândia e Minas Gerais? Bom, eu até coloquei as minhas dúvidas aqui no texto, né? Então, eu preciso definir isso ainda. Então, o objetivo desse trabalho consiste em explicar essa mudança da matriz energética com vistas a esclarecer quais fatores influenciam essa mudança. Paralelamente, busca-se problematizar as consequências existentes para a sociedade e para o meio ambiente, que ainda carecem de conscientização. Aqui, por último, eu coloquei o seguinte: a abordagem da problemática ambiental supracitada, ou seja, essa problemática que eu quero abordar aqui nos meus objetivos da utilização do painel solar, causar aquele tanto de problemas que eu já coloquei aqui nas minhas pesquisas, né? Para concretizá-la, a abordagem da problemática ambiental supracitada, ela é recente na literatura.
E quando eu digo literatura, eu estou dizendo no corpo de conhecimentos que a gente tem disponível aí nos portais acadêmicos e de notícia, tá? A gente não tem aí essa problemática ambiental amplamente divulgada. E para concretizá-la neste trabalho, utiliza-se uma pesquisa bibliográfica. Pesquisa bibliográfica é estilo essa pesquisa que eu fiz aqui, de procurar notícias, né? Tá aqui a minha notícia fonte do meu problema, né? Tá aqui problemas adjacentes, né? Com outras reportagens. E eu também pesquisei não só notícias, pessoal. Olha aqui que eu fui procurar também, que é extremamente importante, um artigo acadêmico a respeito de energia solar fotovoltaica, tá? Então, a leitura de artigos acadêmicos, ela colabora com grande peso no conhecimento que vocês estão aí colocando, né, transcrevendo no projeto de pesquisa de vocês. Para fundamentar o assunto de forma clara, ao apontar aspectos positivos e negativos no desenvolvimento e aplicação dessa tecnologia em nosso cotidiano. Pessoal, tá então aqui feito a nossa introdução. Uma página, 3 parágrafos. Evidentemente, você pode procurar o seu professor para ter outras dicas, tá? Esses meus parágrafos aqui, que eu fiz de exemplo para vocês, eles carecem de melhorias, tá? Mas é apenas uma forma de dar para vocês um panorama geral de como que seria uma introdução do trabalho de vocês, tá bom? Ali na introdução vocês têm que vender o peixe lá para o trabalho de vocês ficarem interessante. Certinho, pessoal? Bom, então, por agora de introdução é só isso, tá? Lembre-se, escrever o projeto de pesquisa em qualquer uma de suas partes é um trabalho coletivo, isso não deve ficar na mão só de 1, 2 alunos, isso é responsabilidade de todo o grupo. Pessoal, mais um alerta. É difícil sim escrever um projeto de pesquisa, sistematizar todo esse raciocínio, tá? Estranho é se você falar, nossa, que do caramba escrever um projeto de pesquisa, é muito gostoso, é muito legal. Não, não é. Gente, normalmente é muito chato, é muito difícil, é entediante, vai dar preguiça, vai dar desespero, você vai achar que não sabe nada, que não quer fazer, mas se dedicar, se debruçar sobre essa atividade, com certeza, eu afirmo claramente, com certeza, toda a dedicação de tempo, em todo o empenho de esforço intelectual que vocês fizerem para construir bem o seu projeto de pesquisa será recompensado, traduzido com uma boa avaliação, uma boa visitação do trabalho de vocês. Certinho? Isso é garantido. Bom, sem mais por aqui, a gente se encontra no próximo vídeo dando continuidade a essa construção desse projeto de pesquisa. Obrigado pela sua atenção, pela sua paciência. Qualquer dúvida, me procure na escola ou procure qualquer um dos outros professores que são responsáveis pela orientação do seu grupo. Obrigadão e a gente se encontra lá. Tchau, tchau.